Olá, lindos e lindas, boa noite para vocês. Hoje nós vamos começar com mais uma aula sobre literatura, só que hoje um pouquinho diferente, porque nós não vamos falar apenas sobre literatura, mas nós vamos falar sobre arte de uma maneira geral. Por que arte? Porque literatura nada mais é que uma das formas artísticas. Não é a única. Por isso que nós vamos ver hoje a arte, ela engloba a literatura, a pintura, a escultura, a grafia. Então hoje nós vamos ver algumas obras, principalmente da pintura. Por que isso? Para quem não sabe, para quem esqueceu, o nosso caderno de questões do Enem de linguagens, ele engloba todas as formas de arte e não somente a literatura. Então já caíram várias questões no Enem que comparam as artes, principalmente a arte plástica da pintura, com questões literárias. Então é muito interessante que não nos esquecemos disso para podermos fazer essas comparações aí. Eu vou começar com um poema de um dos autores do modernismo brasileiro, que é Manuel Bandeira, ok? Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava, queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Esse poema é de Manuel Bandeira e faz parte do modernismo brasileiro. Daqui a pouco, quando nós começarmos a ver as vanguardas europeias, principalmente, nós vamos tentar fazer uma associação a esse poema com uma das vanguardas, para vocês entenderem bem como que os modernistas brasileiros, né, os nossos autores da nossa literatura, foram muito influenciados por essas vanguardas, ok? Então, nós vimos esse poema. Agora, nós vamos começar aqui com uma primeira tela que ainda não fez parte das vanguardas europeias. Eu só coloquei ela aqui porque muitos fazem uma associação errada, achando que o impressionismo fez parte, das vanguardas europeias, mas não, ele foi um pouquinho antes. Então nós temos uma tela aí de Monet, Claude Monet, da época de Belle Époque, que seria a bela arte, tá? Do século XIX, surgiu na França, como eu já falei, Claude Monet. Nós temos aí a pintura, né? A tinta mesmo, muito valorizada, ok? Ele negligenciava as formas e privilegiava a cor era muito privilegiada nessa parte do impressionismo, ok? Uma característica interessante dessa tela é que ela foi roubada em 1985, mas conseguiu ser recuperada 5 anos depois, em 1990. Hoje ela se encontra em um museu em Paris, ok? Agora, nós vamos começar mesmo com as vanguardas europeias propriamente ditas, ok? A primeira tela que vocês veem aí é do expressionismo. Essa tela se chama O Grito, de 1893, de Edvard Munch, ok? Edvard Munch. Esse expressionismo, né, essa vanguarda europeia, ela surgiu na Alemanha. Nós temos aí o Die Brücke, que foi um grupo foi chamado também de A Ponte, né? Aqui no Brasil seria A Ponte. Esse grupo ele liderou esse movimento expressionista na Alemanha. Edvard Munch é um nome muito importante do impressionismo, ok? Essa tela aí ela foi muito valorizada, ela mostra essa agonia, esse desespero dessa pessoa que está na ponte. Algo muito interessante dessa tela é que ela foi leiloada e ela chegou, né, a ser vendida por uma simples bagatela de quase 120 milhões de dólares, tá? 120 milhões de dólares, ok? Então, nós temos essa primeira tela, que é o expressionismo. Nessa segunda, nós vamos ver o fauvismo, ok? Temos a tela aí, A Dança, de Henri Matisse, ok?
Fauvismo surgiu em Paris, também é chamado de fauvismo, tá? Os Fauves foi um grupo também que liderou esse movimento, que eles foram, ironicamente, chamados de os feras. Aqui no Brasil seria os Fauves, né? Seria os feras, tá? A cor aí nessa tela, ela já é usada sem grande compromisso. Essa foi uma das características do fauvismo. Nós temos aí 5 mulheres nuas. Vocês podem ver as cores aí, um fundo em azul e um piso verde, ok? E foi o segundo aí movimento dentro das vanguardas europeias. Chegamos à terceira tela, muitos já ouviram falar, que é o cubismo. Um dos grandes nomes do cubismo, Pablo Picasso. Essa tela é do Picasso, tá? O cubismo, ele influenciou muito o concretismo aqui no Brasil, ok? Influenciou muito também Tarsila do Amaral, que foi uma das pintoras aí da nossa época do modernismo no nosso país. As figuras geométricas eram muito enfatizadas, essa abstração. Esse quadro foi muito criticado na época, só depois de muito tempo que ele veio a ser valorizado, ok? Nós podemos ver aí as formas geométricas no corpo das mulheres. Esse quadro, As Damas de Avalon, que é Les Demoiselles de Avalon. Ele se encontra em um museu da arte moderna em Nova York. Então, nós temos a terceira tela, que é o cubismo. Essa terceira vanguarda aí do cubismo. A quarta, nós temos aí, já dá até para perceber a diferença das outras anteriores, que é o futurismo, e é isso mesmo, né? Esse nome tem tudo a ver com essa arte, que é o do futurismo, que mostra aí uma exaltação à tecnologia, às máquinas, uma época de revolução industrial. Então, dá para perceber na tela essa alegoria aí a esse futuro. Surgiu na Itália, um dos grandes nomes aí é Giacomo Balla, tá? Esse daí é Velocidade do Automóvel, essa tela. Outro grande nome que encabeçou o futurismo, que é interessante lembrar, foi Filippo Marinetti. Tá? Ele encabeçou esse movimento, mas essa obra aí é de Giacomo Balla. Nós temos então aí futurismo. O quinto movimento aí que nós temos é o dadaísmo, esse nome mesmo, dadaísmo. Temos essa obra aí que é A Fonte. Nós sabemos que conseguimos fazer uma analogia aí a um urinol, tá? 1917, Marcel Duchamp, essa obra. A intenção do dadaísmo era realmente buscar o caos, essa destruição também seria criação, tá? Seria algo pronto, que você buscaria algo pronto para mostrar que aquilo também é criação. Também foi muito criticada, mas depois foi bem valorizada, ok? Qual era o objetivo do dadaísmo? Por que usar essas imagens prontas, algo que já existia para fazer arte? Era realmente uma crítica ao consumismo. Nós tivemos a Revolução Industrial, as pessoas começaram a consumir muito, então vem essa vanguarda mostrar que esse exagero no consumismo deveria ser criticado. Foi uma forma de eles mostrarem isso, ok? Nós temos mais uma tela, que é a última tela de hoje, tá? Que é o surrealismo. O nome já mostra, né? Já dá para perceber, a imagem é bem surreal. Esse quadro é Persistência da Memória, de 1931, de Salvador Dalí. Eram obras muito impulsivas, fantásticas, oníricas. Para quem não sabe, onírico tem relação aos sonhos, tá? Então nós temos aí relógios derretendo, né? Você perdendo o tempo aí, mas essa persistência, o tempo continua persistindo, mas está derretendo, está saindo aí de nossas mãos, tá? O surrealismo influenciou muito também Tarsila do Amaral. Okay? Então, essa é a nossa última tela das vanguardas europeias, tá? Última vanguarda. Essa última
Aqui, esse último slide, ele mostra todas as vanguardas aí, que começa lá com o expressionismo, o movimento expressionista, o movimento fauvista, o movimento cubista, o movimento futurista, o movimento dadaísta e o último aí, o movimento surrealista. Agora vamos voltar àquela pergunta que eu fiz no início. Aquele poema de Manuel Bandeira, do Porquinho da Índia, em qual dessas 6 vanguardas, né? Qual das 6 vanguardas influenciaram esse poeta? Quem conseguiria responder, hein? Seria o expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo ou surrealismo? Se vocês perceberem, foi um poema muito simples. Ele pegou uma literatura quase infantil, falando ali de um porquinho como um animal de estimação e que teria sido a primeira namorada ali de uma provável criança, para mostrar que a literatura modernista também poderia ser muito simples, muito básica. E se nós olharmos aqui, o movimento que mais se aproxima disso é o dadaísmo. Então, o dadaísmo influenciou muito Manuel Bandeira, tá? Outros autores também. Por hoje é só. Não se esqueçam que as vanguardas europeias caem no Enem também, então é interessante, é importante estudar arte para nós podermos fazer essas associações aí com a literatura brasileira, principalmente modernista, ok? Boa noite, por hoje é só e até a próxima!